Patos de Minas e região. Bom, vamos lá, os nossos debatedores. José Afonso, começa com você, Zé. Muito bem, o professor Henrique Miranda está aqui para falar sobre uma iniciativa muito importante do Centro Universitário de Patos de Minas, aliás, mais uma, né, que são exatamente os cursos técnicos. E nós estamos numa época em que é preciso criatividade, é preciso inovação, e o Unipan tem essa preocupação. Enfim, eu gostaria, professor Henrique, que você especificasse um pouco mais essa questão da importância dos cursos técnicos. Por que o Unipan está investindo neles? Bom, José Afonso, você sabe que assim que começou essa situação pandêmica, o Unipan não cruzou os braços e rapidamente ele migrou para o regime letivo remoto, não paralisando as atividades de ensino e de aprendizagem da nossa instituição em todos os níveis, né? No ensino médio, no ensino técnico, na graduação e na pós-graduação. E aí a gente continua trabalhando, embora a gente não esteja com atividades presenciais no nosso campus, os nossos alunos continuam estudando, continuam se formando. E onde entra aí o ensino técnico? Há muito tempo nós já éramos demandados para que nós oferecêssemos na nossa instituição cursos técnicos. Nós, no ano passado, começamos a oferecer o ensino médio e aí, depois de nos prepararmos muito, nós começamos a oferecer, a partir desse ano de 2020, cursos técnicos. O curso técnico, a importância dele é que ele contribui, ele prepara para a formação da mão de obra para os profissionais que auxiliam, que são importantes, que estão na ponta dos serviços. Durante muitos anos, o Brasil negligenciou a formação técnica, acreditando que apenas a formação superior seria importante. E o que nós percebemos alinhados com o mundo, né? Com as tendências mundiais? Que, claro, a formação superior ela é muito importante, sim. É óbvio que uma nação ela não se constrói e ela não caminha se ela não tiver pessoas bem formadas, mas é necessário que nós tenhamos pessoas bem formadas em todos os níveis. E um desses níveis é o ensino técnico. Então, você imagina que numa empresa, o técnico de segurança do trabalho, ele é muito importante, não somente o engenheiro de segurança do trabalho. Você imagine só que num hospital, o técnico em enfermagem, ele é muito importante, ele é muito valioso, não somente o médico. O técnico em enfermagem, ele é muito importante. Você imagina só que se você pega aí a farmácia, não somente o farmacêutico é importante, mas o técnico em farmácia também é. Estou falando desses três, segurança do trabalho, enfermagem e farmácia, porque são esses três cursos inicialmente que nós estamos oferecendo lá no Unipan. Então a formação técnica, ela contribui para o mix de mão de obra, para o mix de profissionais que fazem as coisas acontecerem nas mais diversas áreas. 8h11, mais alguma coisa aí, Zé? Você quer completar mais alguma coisa, Zé? Bom, eu acredito, e o professor Henrique pode detalhar isso, quem faz um curso técnico após 2 anos de aprendizado, ele tem já uma garantia maior de ser inserido no mercado, em função de que ele já tem uma preparação, digamos, mais intensiva, professor Henrique? Zé Afonso, eu diria que cada nível formativo tem as suas possibilidades, assim como tem também os seus desafios, né? É engraçado isso, a gente sempre tem que lembrar que na nossa vida tudo é uma relação de ônus e bônus, né? Quem nos lembra disso é um filósofo já antigo, de antes de Cristo, da Grécia, chamado Aristóteles. Tudo na nossa vida é uma relação de possibilidades e de desafios. Eu diria que cada nível preparatório, cada nível de formação tem as suas possibilidades. Então, você tem sim no nível técnico um mercado muito grande,
Assim também como você tem no ensino superior. São níveis diferentes de formação e todos os níveis com grandes possibilidades. E ainda mais agora. Ontem eu estava num debate, numa conversa falando a respeito disso, e as pessoas me perguntando, José Afonso, justamente por que elas não deveriam parar de estudar. Por que elas deveriam, durante essa situação pandêmica, continuar estudando. Eu disse a elas o seguinte: vejam bem, se vocês olharem a história da humanidade, todas as vezes que nós passamos por grandes momentos de crises, no pós-crise, nós nos reconstruímos e um dos pilares da reconstrução foi a educação, foram as pessoas, os profissionais bem formados. Você imagina só, Zé Afonso, que a Europa, ela sai no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, né? A Europa sai do buraco do pós-guerra porque ela investiu na formação de profissionais bem formados, bem preparados, que ajudaram a reconstruir os países. Olha o caso do Japão, gente. O Japão, quando ele sai destroçado no pós-guerra, ele se reconstrói em grande parte por causa da sua formação técnica. Então, não parar de estudar, continuar estudando durante esse período pandêmico é uma grande oportunidade para que no pós-pandemia nós tenhamos profissionais bem preparados, competentes e que vão mandar esse país adiante, que vão continuar trabalhando para que o país se reconstrua e nós retomemos as nossas vidas. Bom, 8h14, Flávio Souza, é a sua vez, Flávio. Pois não. Professor Henrique, mais uma vez, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. O que eu quero saber do senhor, já que nós estamos falando de curso técnico e o Brasil vive hoje um momento de ruptura na nossa educação. Que tipo de ruptura eu entendo que está acontecendo? Nós temos hoje, acho que até por uma questão também de poder aquisitivo, nós temos pessoas que estão buscando saídas alternativas ao curso superior por conta até de uma questão financeira. O senhor acha que por conta de toda essa pandemia e também um pouco por conta da perda que nós vamos ter de poder econômico, as pessoas vão procurar mais cursos técnicos? É uma tendência também do momento, professor? Além de ser uma ótima opção, claro. Uhum. Flávio, eu acredito... Bom dia, né, Flávio? Sempre um prazer estar com vocês aqui. Flávio, eu acredito que nós vamos ter uma procura grande por cursos técnicos, não somente pela questão financeira. É óbvio, né? Eu já falei, acho que em outro programa eu falei isso com vocês, essa semana eu também tenho falado muito a respeito disso. É óbvio que quando nós passamos por situações como essa, como a situação pandêmica, ninguém sai ileso, não é mesmo? A gente sai com cicatrizes, mas também sai com aprendizagens. Então é óbvio que deve haver uma diminuição de poder aquisitivo, isso é com certeza. Mas as pessoas não vão buscar o curso técnico somente por isso. Acho que essa é uma das questões, mas elas vão buscar sobretudo pela oportunidade, né? Se delineia um campo com muitas possibilidades. Se é verdade, você tem razão. Agora, vale lembrar que as pessoas que estão fazendo um curso superior, muito provavelmente elas continuem fazendo o curso superior, e elas devem continuar mesmo, elas devem continuar o seu processo formativo. Não é hora de interromper a formação, pelo contrário, é hora de arregaçar as mangas, ser mais resiliente e realmente enfrentar tudo que está acontecendo. Aquela pessoa que talvez não esteja estudando, já está um bom tempo parada, queira voltar para o ensino técnico, queira se profissionalizar, né? Queira desenvolver habilidades e competências. E também existem aqueles casos, como eu já escutei de um aluno essa semana passada, que me falou assim: eu vou dar continuidade à minha graduação, mas paralelamente eu também quero fazer o ensino técnico. Então são coisas que não se excluem, se complementam. Então eu acredito que nós vamos ter sim uma boa procura para o ensino técnico, que as pessoas vão continuar os seus processos formativos, vão continuar estudando. Afinal de contas, como eu sempre digo, a situação pandêmica ela é passageira, não sabemos por quanto tempo, né? Mas ela é passageira. E quando tudo isso passar, a gente tem que estar inteiro para poder enfrentar o desafio também de retomar as nossas vidas, retomar, entre aspas, a nova normalidade.
8h18, ô professor Henrique, o J. Ramalho, eu queria saber do senhor, já estão pensando em volta às aulas, já tem um planejamento, porque a gente sabe que os alunos estão ansiosos, eu acredito que isso é uma pergunta diária, né, professor? J. Ramalho, acho que não só os alunos, eu acho que todos nós, em todos os âmbitos, em todos os ambientes, né? É tão interessante porque a gente, aí nesse começo de século XX, a gente falou tanto da tecnologia, a gente falou tanto de encurtar as distâncias pelos meios tecnológicos, e isso realmente tem ocorrido, né? Imagina só que eu estou aqui na minha casa, o Zé Afonso na sua casa, cada um no seu espaço, fazendo acontecer. Quando que nós, né, Zé Afonso, na nossa infância, iríamos imaginar que isso seria possível, né? Só em filme de ficção científica. Então, a tecnologia veio, nos aproximou, mas a tecnologia não substituiu aquilo que o ser humano tem de mais importante, que é a interação, que é o abraço, que é o sorriso, que é um aperto de mão. Eu tenho certeza que todos vocês, todos nós, estamos morrendo de vontade de encontrar alguém, dar um grande abraço e dar as mãos. Então, todos nós estamos ansiosos, estamos realmente querendo retornar. Então, o que acontece de maneira prática? Vocês viram ontem que o estado de São Paulo, ele já anunciou, né, e tem um plano de retomada para as aulas no estado de São Paulo, que deve acontecer gradualmente a partir de setembro, de acordo com o comportamento da curva pandêmica e por aí vai. A mesma coisa está se pensando em Minas, e a mesma coisa está se pensando também nos municípios, nas instituições. Nesse momento, nós não temos uma data precisa do retorno à presencialidade. Estou falando agora especificamente do Unipam e das aulas presenciais. O Unipam, só para esclarecer, e esse espaço é maravilhoso poder esclarecer, levar essa informação para as pessoas. O Unipam, como instituição de educação superior, ele se baliza pelo Ministério, pelas orientações e determinações do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, ele publicou uma portaria na semana passada dizendo que até 31 de dezembro as instituições podem utilizar o ensino remoto. Não quer dizer que as aulas presenciais estão suspensas até 31 de dezembro, não. As instituições podem usar o meio remoto até 31 de dezembro. E aí veio um parecer do Conselho Nacional de Educação e uma nota técnica da SERES, que é a Secretaria de Regulação do Ensino Superior. Tudo isso dizendo, olha, as instituições de educação superior podem até 31 de dezembro usar meios letivos remotos. A volta à presencialidade, ela está ligada aos decretos e aos protocolos sanitários em nível federal, estadual e municipal. Então, o que a gente faz? A gente pega tudo isso e vai balizando as nossas ações. Nesse momento, como nota que nós já divulgamos para toda a comunidade acadêmica, nós vamos encerrar o primeiro semestre agora pelo meio letivo remoto. Os alunos têm aulas, atividades, congressos, avaliações pelo meio remoto. Os professores, no dia e no horário em que a aula acontece, entram sincronicamente com os alunos, fazem a aula acontecer. É o melhor método? É perfeito? Não, mas é o que nós temos para o momento, é o que nós fazemos de melhor. Nenhum de nós escolheu pandemia, nenhum de nós escolheu que tudo isso acontecesse. Mas a gente pode escolher como atuar dentro das limitações, como diriam os filósofos existencialistas. Então, nós vamos encerrar o semestre letivamente, pelo meio remotamente. Estamos estudando já como repor aquela carga horária prática mínima referente ao primeiro semestre que não foi dada. Os nossos alunos não terão qualquer prejuízo em relação a isso. Então, nós já estamos nos organizando para criar um calendário que reponha a parte prática que o aluno ele não viu pelo meio remoto.
E estamos organizando a volta do segundo semestre. Por enquanto, não é possível dizer quando essa volta, com uma data específica, né? Quer dizer, Henrique, é 5 de agosto, é 10 de setembro? Não, nós não temos essa data ainda. O semestre pode começar remotamente, pelo meio remoto, e ao longo do segundo semestre a gente vai retomando a presencialidade de forma gradual, a exemplo do estado de São Paulo, que já anunciou isso. Pode ser que nesse um mês e pouco que ainda falta para o segundo semestre, ocorra alguma reviravolta, ocorra alguma mudança, surja algum protocolo novo, né? E aí a gente consiga definir uma data exata, mas o que nós sabemos nesse momento agora é: encerraremos o primeiro semestre remotamente, criaremos um calendário específico de reposição para a prática do primeiro semestre, estamos nos preparando para voltar o segundo semestre. Ele pode voltar de maneira remota e gradualmente a presencialidade vai sendo retomada ao longo do segundo semestre de 2020. É isso que nós temos com certeza agora. Por mais angustiante que seja essa resposta, uma pessoa ontem me falou assim: eu exijo que você me dê uma data específica. Eu falei, bom, eu vou ficar te devendo, porque realmente o meu nível de evidência não chega a isso. Eu não consigo te dar uma data definida. Bom, são 8h24, nós temos mais um tempo ainda com o professor Henrique. Fique à vontade, Zé Afonso e Flávio. Ok. Eu quero fazer o seguinte, eu quero que o professor Henrique... primeiro eu quero lembrar da importância, ele falou aí, de enfermagem, farmácia. Eu queria lembrar que hoje está cada vez mais ascendente o curso de segurança no trabalho. Quer dizer, a importância do profissional de segurança do trabalho. Isso é fundamental para qualquer empresa hoje que se preze, que queira realmente ter mais tranquilidade e menos despesas eventuais. Mas, professor Henrique, a questão das inscrições que estão abertas para a seleção de bolsas chama atenção também. E aí vocês anunciam bolsas de até 100%, não é? Isso. Como é que vai se dar isso? Quem pode se candidatar? Como é que será esse procedimento? Zé Afonso, todas as pessoas que quiserem podem se candidatar, tá? Os detalhes a pessoa vai encontrar no nosso site, né? cursostecnicos.unipam.edu.br, ou a pessoa pode entrar no nosso site geral, né? unipam.edu.br, lá ela encontra o link para cursos técnicos, e aí ela vai ter todas as informações detalhadas. A prova de seleção de bolsas vai ocorrer no dia 11 de julho, lá no campus, na Rua Major Gotti, com todos os protocolos de segurança para evitar aglomeração, para que as pessoas tenham distância de segurança, usando máscara, temperatura aferida, enfim, todos os protocolos. Nós, como instituição de educação, a gente tem a obrigação de seguir os protocolos de segurança, mas também a obrigação de educar as pessoas a seguirem. Então, quem for fazer a prova lá no dia 11 pode ficar tranquilo que tudo é feito de maneira muito criteriosa. A pessoa se inscreve, faz a prova de seleção de bolsas. O Unipam é mantido por uma fundação educacional, que é a FEPAM, Fundação Educacional de Patos de Minas. É uma instituição privada, mas de caráter público, ou seja, todo o dinheiro que a instituição recebe, advindo da mensalidade dos seus alunos, é reinvestido na própria instituição. E um desses reinvestimentos, uma dessas linhas de reinvestimento, é o concedimento de bolsas, de programa próprio de bolsas estudantis. Então, dependendo do perfil socioeconômico do candidato, a bolsa pode chegar até 100%. O candidato faz a prova de seleção, se ele é aprovado, existe toda uma equipe nossa que faz uma análise do perfil socioeconômico do candidato, verificando qual o perfil de bolsa que esse candidato se enquadra e pode receber. Então, ele pode ter uma bolsa, sim, de até 100%. Muito bem. 8h27. Flávio, dá tempo mais uma pergunta ainda? Eu quero chamar a atenção do Matheus. Se tiver condições aí, Matheus, para a gente fechar com a sua participação também. Se tiver alguma pergunta para o professor Henrique, viu, Matheus? Atenção aí.
na central. Vamos lá, Flávio. Ok, professor Henrique, nós estamos falando sempre sobre educação e o Unipan, não raro, apresenta muitas novidades para os seus alunos. Nesse período que a gente teve que se reinventar em um pequeno espaço-tempo, né? A gente não teve muito tempo para se preparar, de repente estava todo mundo tendo aula de maneira remota. Nesse meio tempo, qual foi a principal experiência de mudança de tecnologia, de inovação que vocês puderam aplicar para esse, aspas, sala de aula? Ô Flávio, a gente teve que correr contra o tempo. Acho que esse foi o primeiro desafio, né? Porque você imagina só que no dia 18 de março paralisam-se as atividades as atividades presenciais e a gente tem que rapidamente migrar para o modelo letivo remoto. Agora, a nossa instituição se sentiu muito privilegiada no sentido de nós já estávamos oferecendo educação à distância. É claro que o modelo letivo remoto não é educação à distância, né? A metodologia é outra. O aluno está em interação síncrona com o professor no modelo letivo remoto, mas as nossas plataformas, o nosso portal, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, eles já estavam organizados. O desafio foi deixá-los organizados para receber o volume de alunos que então passamos a receber. E rapidamente, nós professores, né, o corpo técnico administrativo, a reitoria, os coordenadores de curso, enfim, toda a instituição teve que passar a conviver com uma realidade nova, uma realidade diferente. E é engraçado porque a gente está falando, final dos anos 1990, durante os anos 2000, a gente falando tanto da tecnologia, a gente falando tanto da educação híbrida, aquela educação que conjuga presencialidade com remoto. A gente discutia tanto isso teoricamente e, de repente, isso cai no nosso colo, é jogado no nosso colo. E diz assim, olha, agora não é só uma discussão, agora é uma prática, e é uma prática para ser feita urgentemente e sem opção, porque seriam duas opções. Quando eu falo sem opção, é mentira, que eu estou negando aí também os existencialistas que falam, sempre há uma opção. Ou cruzavam-se os braços e pronto, não vamos fazer absolutamente nada, ou então vamos abraçar esse regime letivo remoto, que é o que nós temos, e fazer a coisa acontecer, e não paralisar a formação dos nossos alunos. Afinal de contas, um aluno, quando ele está na educação superior, quando ele está na educação, um aluno, ele investe ali, não é só tempo e dinheiro, ele investe sonhos, ele investe expectativas, né? E aí, rapidamente, a gente teve que sair de uma sala de aula física e migrar para uma sala de aula virtual e fazer as coisas acontecerem. E aí eu tenho que dar os parabéns aqui para os dois grandes atores desse regime letivo remoto. O primeiro deles é o aluno. Aliás, o aluno é a razão de ser de toda a instituição, né? Senão não existe a instituição. A razão de ser da Rádio Clube são os ouvintes, né? Senão não existe Rádio Clube. A razão de ser do centro universitário são os alunos. Agora, para que a Rádio Clube exista, é necessário também que vocês atuem junto aos ouvintes. Para que o Unipan exista, é necessário que os professores estejam em interação com os alunos. Então, os dois grandes atores, os dois grandes protagonistas, guerreiros dessa história, são os alunos e os professores que abraçaram com unhas e dentes e fizeram a coisa acontecer, e está acontecendo, né? Mesmo considerando as limitações que o modelo letivo remoto tenha, nós continuamos oferecendo educação de qualidade em todos os níveis, ensino médio, né? O ensino médio, nós fomos a primeira escola da região a oferecer o regime letivo remoto no ensino médio. Assim que começou, na outra semana, já estávamos funcionando pelo modelo letivo remoto. No ensino técnico, o ensino técnico continuou, a gente não parou pelo modelo letivo remoto. O ensino de graduação e a pós-graduação, toda a instituição continuou com as suas atividades de ensino e de aprendizagem funcionando.
E uma coisa que nós vamos tirar de aprendizagem de tudo isso é que, primeiro, revalorizamos a presencialidade, né? Eu acho que todo mundo agora vai ver a tecnologia como uma possibilidade, mas como um fetiche. A tecnologia não substitui a vida presencial, a vida é presencial. Segundo, a gente aprendeu agora com tudo isso, estamos aprendendo a usar melhor a tecnologia, né? A gente descobriu que a tecnologia ela pode aproximar, ela pode potencializar a aprendizagem, e uma coisa boa para essa geração atual mesmo, né? Não estou falando de mim e do José Afonso, não, estou falando da geração do Flávio aí, né, José Afonso? Essa geração aí está aprendendo que a tecnologia ela não é só rolar o feed do Instagram. É mais do que isso, né? As possibilidades tecnológicas, sociais, elas estão dizendo que, olha, você pode tornar a vida presencial mais efetiva, você pode ampliar as possibilidades utilizando bem as tecnologias. Acho que é isso que nós vamos tirar de aprendizado de tudo isso. Professor, Flávio Souza, Zé, daqui a pouco você volta, nós temos que fechar esse bloco. Eu quero chamar o Flávio agora para a gente fechar, nós temos que fechar, que são 8h34, a participação dos ouvintes. Vamos lá, Flávio. Ô, Matheus. Muito bem, bom dia a todos. Olha só, bom dia para os nossos ouvintes. O Elton Vieira Tiradentes está aqui. Bom dia a todos. Ótima entrevista com o representante do Unipam. Mas o meu questionamento é o seguinte: existem outras instituições de ensino superior na cidade, obviamente com muitos alunos também. E aí essas instituições também estão fazendo o mesmo trabalho como tem dado brilhantemente o Unipam? Fica o registro no sentido de valorizar também com informações precisas todos os alunos. Faz a pergunta aqui também. A Maria José perguntando: bom dia, professor Henrique, você acha que este ano pode voltar às aulas normais? Está aqui também a Alexandra participando. Vamos lá, bom dia, professor Henrique, voltando às aulas presenciais, o sênior também retorna, já que é um grupo de risco? A participação aqui também da Cássia Regina: bom dia, professor Henrique, gostaria de perguntar se vai ter curso de eletrotécnica. Só um minutinho. E também tem aqui a participação do André Luiz, ele fala de acordo com o decreto. Na nossa live no Facebook, a Raquel de Souza perguntando com relação ao valor das mensalidades. Ela pede que seja feita uma redução devido aí as aulas não estão sendo presenciais. A Raquel Alves também faz essa mesma indagação através do WhatsApp. Bom dia, porque a Unipam não baixa o valor da mensalidade, pois pagamos o valor integral. São essas as participações também aqui no WhatsApp e na nossa live do Facebook. J. Ramalho. Obrigado. Ô, Zé Afonso, você queria falar alguma coisa aí? Eu te peço até perdão que acabei te cortando, mas é porque tinha que colocar aí para dar tempo do professor responder, Zé. Algum questionamento aí, por favor? Que foram muitas perguntas, algumas até já respondidas, mas aí alguém perguntou sobre mensalidade. Eu gostaria também de lembrar que a participação nesses cursos técnicos pode se dar pelo aluno do ensino médio. Você acha, professor Henrique, que dá para conciliar ensino médio com curso técnico? Ô, professor sim. Henrique, Oi. eu gostaria que o senhor respondesse, se possível, aí os ouvintes, né? Alguns aí que fez alguns questionamentos. E essa pergunta do Zé Afonso para a gente fechar a nossa entrevista de hoje. Tá, vamos lá. Eu vou tentar, porque são muitas perguntas, né? Bom, em relação eu entendi que um dos ouvintes, ele pediu que outras instituições de ensino superior da cidade e região também informem os alunos. Não é uma pergunta, né? Eu não posso responder por outras instituições. Então, rapidinho. Em relação à volta... a nossa esperança, a esperança de todo mundo é que ao longo do segundo semestre a gente retome a presencialidade, e nós acreditamos que ela será retomada gradualmente, obedecendo os protocolos sanitários de segurança, tá? Mas não a esperança não é de que nós encerremos o ano de 2020 somente pelo modelo letivo remoto. Pode ser que o semestre comece remotamente, mas ao longo do semestre a gente vai retomando a presencialidade. Bom,
Em relação à volta do sênior, obviamente o sênior vai retornar, mas ele vai retornar também dentro dos protocolos sanitários que forem estabelecidos. Então deve ocorrer a volta, mas ela vai ocorrer sempre de maneira escalonada, gradual, respeitando todos os protocolos de segurança. José Afonso, alguém perguntou em relação à eletrotécnica. Por enquanto, não há esse curso lá ao nível técnico. O que nós temos lá é o curso de engenharia elétrica, tá? É o curso de graduação. O que o Unipam está oferecendo para esse segundo semestre agora é o curso técnico de farmácia, enfermagem e segurança do trabalho, tá? Em relação ao valor das mensalidades, o Unipam ele recebe dos alunos, de toda a sociedade, questionamentos em relação às mensalidades, e ele tem demonstrado o porquê que as mensalidades são como elas são. Eu já falei isso no outro programa, acho que estava com o Zé Afonso, inclusive, questionando se as aulas não estão ocorrendo presencialmente, por que vocês não baixaram imediatamente o valor das mensalidades? Porque o regime letivo remoto, ele também tem custos, ele não ocorre sem custos. A maior parte da nossa despesa, ela está concentrada na folha de pagamento. E os nossos professores continuam dando as aulas no horário em que elas acontecem, no dia em que elas acontecem, de maneira síncrona com os nossos alunos. Então, eu continuo com os professores dentro do regime letivo remoto, fazendo as aulas acontecerem. O ensino remoto, o modelo letivo remoto, ele tem todo um arcabouço para que ele aconteça. Então, a questão das mensalidades, como as pessoas, não é tão simples. Eu entendo que as pessoas estejam angustiadas, eu entendo que as pessoas estejam se questionando. Todos nós estamos num momento de grandes interrogações e num momento de desafios. Agora, não é simplesmente dizer para o aluno, olha, reduzimos a mensalidade 50%. Os professores não tiveram os salários reduzidos em 50%. Eu não reduzi o quadro de professores em 50%. Então, é uma instituição, o ensino, para que ele aconteça, ele tem custo. Esses dias alguém me falou assim, mas e as federais? As federais, o aluno ele não paga, mas elas são mantidas pelos nossos impostos. Tudo que você faz na atividade humana tem custo. Então, a questão das mensalidades está muito relacionada a isso, às despesas que a instituição tem. Agora, vou repetir, todos os alunos com dificuldades financeiras para arcar com as suas mensalidades, o Unipam já disponibilizou um canal para receber os alunos, discutir, analisar, verificar. Existe uma miríade de possibilidades de negociação, de financiamentos, de bolsas. A diretoria executiva, né, a Pró-Reitoria de Planejamento, todos estão à disposição. No nosso site, o aluno encontra um link para colocar lá a situação dele e para negociar com a instituição. Nós estamos, eu vou usar entre aspas a expressão, porque em tempo de coronavírus não é muito bom falar de mãos dadas, mas metaforicamente, estamos de mãos dadas, estamos no mesmo barco, remando na mesma direção para que todo mundo possa estudar. Então, a instituição ela está à disposição e os canais estão abertos para que todo aluno com dificuldade para honrar com as mensalidades possa negociar caminhos. A instituição está lá para orientar, para ajudar o aluno a encontrar caminhos para continuar os estudos dele. É isso. Professor, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Até uma próxima oportunidade, professor. Eu é que